Muito boa tarde, Brasil. No programa de hoje a gente faz alguma coisa bastante diferente, né? Recebo um convidado e, pelo que li e ouvi falar sobre ele, me mostra ser bastante talentoso. É ator, escritor, cinéfilo, leitor de quadrinhos. Aí eu senti saudade. Também. Até hoje eu gosto. Eu ainda leio as tirinhas do jornal todinhas, né? Um grande ator, você conhece. E para que eu não o apresente já, coloque esse primeiro vídeo aí. Você sabe que existe o segredo. Mas ele está no seu inconsciente. Ele não aflora a consciência. Talvez porque você não permita. Quem já esteve na Ilha dos Mutantes sabe o que é medo. Mas tu é muito marrento em Montenegro. Tu tá do lado de lá. A DPCon tem que se lembrar de agentes como você. Como é trabalhar com o político mais honesto do Brasil? Olha, eu confesso que tem alguns ditadores que são mais flexíveis do que aquela mula. Mas ele já entendeu os meus métodos, viu? Já sacou que eu tô aqui porque eu quero resultado. Sei. Solta a menina e a Carol agora. Você não vai levar a Bia pra lugar nenhum. Ela vai ficar comigo. Eu sou o pai dela, goste você ou não. Então solta ela agora! Bia! Volta aqui, Bia! Bia! Carol, eu vou contigo! Não, Chico, é melhor não. Pra você nunca mais se aproximar da Bia. Senão eu coloco a polícia em cima de você. Isso aí. Caramba, né? Bravo, Orgozzi. né? Seja bem-vindo, amigo. Obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com você, com os seus espectadores. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. É bastante diferente. A gente olha o cidadão interpretando, né? Que bom, né? Porque se fosse igual, não... Né? É verdade. Seria aquele ator que é a mesmice sempre, né? Exato. Mas é o prazer de interpretar exatamente esse, né? Brincar É uma brincadeira, né? Tanto que em inglês o verbo para atuar é play, né? Play, em francês é jouer, a mesma palavra para brincar. Então, uma brincadeira de adulto, né? Na verdade. E você continua brincando, não? Continuo, eu estou no ar num seriado chamado 171, Negócio de Família, no Universal Channel, né, no canal a cabo. Tem umas 2 semanas, acabou uma participação que eu fiz no GNT, que é um programa, né, um canal a cabo também, com o Claude Troagro, um chefe francês onde eu estava aprendendo a cozinhar. Era um reality, né, chamado Que Maravilha, Aula de Cozinha. Então, eu li alguma coisa sobre isso, me diverti né? bastante ali aprendendo a cozinhar. Para quem só fritava ovo, aprendi algumas coisinhas lá. Você sabe que você conhece o bom cozinheiro fritando um ovo, mano. Não é todo mundo que sabe fritar ovo, verdade, não. fazer as coisas simples, né, de uma forma boa, realmente não é fácil, né? Um bom arroz com feijão não é fácil de fazer. Bom, você está visitando Brasília, por certo, porque vai em algumas igrejas, né? Sim, sim. E o que você faz nas igrejas? Você é um pregador? Olha, eu acho que eu estou me tornando, o Deus está, né, me capacitando, assim. Eu, a princípio, sou convidado para dar meu testemunho, né, contar um pouco dessa minha experiência de como viver no meio artístico, né, e ser cristão, que não é fácil, mas pela graça de Deus, né, ele capacita a gente. Mas eu tenho, de um tempo para cá, eu tenho recebido cada vez mais convites para levar uma palavra. Eu sempre, né, abaixo a expectativa das pessoas, falo, olha, eu não sou pastor, mas eu vou trazer aquilo que Deus tem falado ao meu coração. De alguns meses para cá, uns 2 meses, eu tenho um canal no YouTube, onde tenho... Dei uma boa olhada. Falado também de alguns temas que eu acho que são importantes. Um assunto interessantíssimo lá, sim, sobre o suicídio, né? Brasília vive esse drama terrivelmente. Sim. Acho que o país vive e o mundo vive. O mundo, né, vive, E principalmente no meio dos adolescentes e jovens. Sim. Está um negócio muito sério, Felipe. É uma epidemia, na verdade, né? Pra você ter uma ideia, no começo do ano, na Inglaterra, eles criaram um ministério só para solidão. Só. Nos Estados Unidos, eles estão tendo uma crise de opioides. As pessoas estão morrendo, né, em motivo de overdose por remédio, né, para dor. E muito no meio artístico, hein? Também. Então, semana passada teve um chefe famoso chamado Anthony Bourdain, que se suicidou. Enfim, então a gente vê que, independente da condição social das pessoas, porque Sim. muitas vezes a gente imagina, né, a pessoa que tem dinheiro não tem problema, né, mas não, esse buraco existencial, ele está presente.
independente das possibilidades que a pessoa tem, das portas abertas, vamos dizer assim, mas o que? Falta Deus, né? Falta sentido para a vida, e isso que eu acho que, ainda mais com a tecnologia, que é uma ferramenta que pode ser usada positivamente, mas muitas vezes, em vez de aproximar as pessoas, afasta, né? Então, muitos jovens se sentem cada vez mais alienados, mais afastados do convívio social, né? Antigamente não tinha o celular, o WhatsApp, mas as pessoas se conversavam mais, elas, né, se frequentavam mais. Então, por incrível que pareça, é paradoxal, porque parece que essa ferramenta vai aproximar as pessoas e muitas vezes as pessoas se sentem mais isoladas ainda, né? Mais do que nunca, assim. Não é aquilo que ela está buscando, né, mano velho? É. Você já se sentiu assim? Já. Completamente isolado, em termos de solidão real? Sim, sim. Angustiante solidão? Não? Muito, já. Inclusive, eu me converti, eu tinha 15 anos, eu me afastei da igreja com 30 e Deus me trouxe de volta com aos 40 anos. E um dos motivos de eu ter voltado foi exatamente sentir esse vazio, esse isolamento, né? Essa necessidade do que dá, na verdade, é a presença do Espírito Santo, né? Ou a ausência dele, né, mano velho? Não, então a ausência vazio, que faz né? você é exatamente buscar a Deus, né? O que eu achei interessante, né, dando uma olhada, inclusive no seu testemunho, eu ouvi um que você fez em uma da igreja, você chegou ao Evangelho antes de começar a sua carreira artística. Sim, sim. Quer dizer, não pode nem dizer que você veio por conveniência, né? Não, eu já tenho uma certa idade, mas na época que eu comecei a fazer teatro, eu tinha 15 anos, eu fui fazer um curso, né, de profissionalizante, mas na época não tinha internet, não tinha TV a cabo, uma época, né, que na verdade era mais restrito o campo de trabalho para um ator, jovem principalmente, né? Você tinha só as emissoras de TV, os canais tradicionais, e mesmo assim você não tinha uma programação direcionada para os jovens, né, específica como a gente tem hoje em dia. Entendi. Então era uma coisa que eu fazia por prazer e porque eu sentia, era uma vocação mesmo, né? Eu tinha esse desejo, não era nem uma questão profissional, eu não via uma possibilidade de trabalhar profissionalmente como ator, né? Já fazia comerciais, fiz muito comercial, mas eu ia fazer publicidade. De cara no ar mesmo? Sim, sim. Eu tinha facilidade com texto, né, por causa do curso de teatro e fiz muitos comerciais, mas eu estava já imaginando que eu ia acabar fazer faculdade, eu ia fazer publicidade, e com 17 anos a Globo foi para São Paulo procurar atores jovens para fazer uma minissérie chamada Sex Appeal, que se passava em São Paulo. Então eles queriam gente com sotaque de São Paulo, com cara de São Paulo. E eu fiz o teste e passei. Então foi meio que um sonho se realizando ali, né? E eu já era, né? Eu me converti com essa idade também, com 15 anos. Então eu vi muito como, de certa forma, uma missão, né? Uma missão num ambiente que, na época, principalmente, não tinha nenhum artista cristão, né? Eu lembro que na época era só o Dedé Santana e eu. Depois que o Jess Faladão se converteu... havia, ficava calado, né, mano velho? Porque crente era considerado um chato de galocha. Sim, mas é uma época que realmente não existia, né? Foi, inclusive, no começo dos anos 90 teve um boom. Isso eu estou dizendo 92, né? Teve meio que um crescimento da igreja no Brasil, né? Tanto, né, vários ministérios, o SAR, enfim, SAR é a nossa terra. Então, eu peguei esse momento aí de crescimento, mas que as pessoas ainda, hoje em dia, né, com 60 milhões de evangélicos, eu acho que muita gente, ou se não tem um parente, ou conhece um evangélico no trabalho, desmistificou. Ainda existe um certo estereótipo, uma certa resistência, mas é mais normal. Eu, por exemplo, quando estudei... Não, hoje é chique ser evangélico. Graças a Deus, amém. Mas na minha época, por exemplo, na minha escola eu era o único. Não tinha nenhum amigo de classe ou da escola que fosse... Sinceramente, você não era um crente chato, não? Não. Que tentava convencer todo mundo de que... Não, eu ficava na minha, não, tinha os meus amigos, mas eu tinha um diferencial, por exemplo, na hora do intervalo, né? Eu tinha uma bibliazinha de bolso dos Gideões, eu ia lá e lia, o pessoal, né, conversando, e me apelidaram de Clark Crente.
Mas não, a única coisa é isso, é tentar ser sal da terra e luz do mundo, mostrar, por exemplo, né, não bebia, não... Então tinha meus amigos, brincava, jogava bola, né, ria, mas né, algumas coisas eu não fazia e eles ficavam assim, não, mas por que você não faz isso? Né? Eu falava, não, porque eu acredito que Aí isso vinha não... a santa oportunidade de Exato. dizer por quê, né? Exato. Você só aproveitava essas oportunidades ou cutucava sempre? Olha, depende do momento, né? Eu acho que quando eu sentia de Deus que eu tinha que falar, geralmente era assim, eu esperava Deus me incomodar, olha, fala para essa pessoa. Aí eu ia meio que na cara dura e falava, mesmo na Globo, cheguei para até executivos da Globo, assim, dei Bíblia e artistas, até artistas que eu não conhecia, que eu não tinha trabalhado, às vezes sentia de Deus falar e né, dar uma mensagem, às vezes só falar, olha, Deus te ama, sabe, Sim. alguma coisa assim. E às vezes é preciso falar isso, e para quem ouve, Sim. pode até não manifestar na hora, mas Exato, depois exato. ele sabe que aquilo ali foi um recado. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia, né? Então, pode ser que eu tenho um testemunho nesse sentido que é interessante, né? Temos tempo aqui, eu vou até compartilhar. Tem um grande ator que faleceu, chamado Duda Ribeiro, né? Ele fez filme, fez novelas. Sim, grande ator. E ele teve câncer durante alguns anos, né? Nós fizemos uma peça em 94, que nós viajamos quase o Brasil inteiro, né? Ele, mas outros atores, e nós dividíamos quarto, né? Toda a trupe chegava... Convivência total, né? A gente, né? Então, nós tínhamos cada cidade, cada capital, né? Cada atores ficavam 2 em cada quarto, né? Então a gente conviveu muito intensamente, eu sempre tinha minha Bíblia, né, chegava a cada quarto, né, de hotel, né, você desfaz bagagem, então eu sempre deixava minha Bíblia ali no criado mudo, enfim, a gente teve uma convivência anos depois, né, isso em 94, quando foi, talvez, eu acho que 2015, se eu não me engano, eu já sabia que ele estava doente, né, a gente ficou alguns anos sem se encontrar, mas um dia ele me mandou uma mensagem, né, no Facebook, me dizendo como o fato, ele se lembrava daquele Deus, na verdade, do que ele tinha visto, do nada, espontaneamente, ele me falou, olha, nesse momento que eu estou passando, né, ele ficou alguns anos doente, o câncer foi, voltou, e eu via que ele tinha se aproximado, né, conforme ele postava no Facebook, ele dizia... Ele falou, olha, eu me lembrei do tempo que a gente conviveu junto, assim, desse Deus, assim, sabe? Então é isso, a gente não sabe como muitas vezes a gente impacta, às vezes sem falar nada, né? Às vezes só pela convivência, a pessoa pode... Muitas vezes as pessoas veem, né? Eu acho que é mais do que como a gente age do que a gente fala, né? O que você tem que analisar é o seguinte, eu acho que não há acaso, né? Deus sabe o que faz. Com certeza. Você encontra com um cidadão, viaja um país inteiro com ele, por muito tempo, Sim. né? E 15 anos depois você vê que a sementinha foi plantada e surtiu efeito. Né? Num momento de dificuldade, né, de dor, um momento de questionamento, né, onde o ser humano se depara com a finitude, né, que todo mundo vai ter que passar por esse momento. E geralmente é nesse momento que a gente começa, né, a repensar o que é real, né? Quais são os valores, né? O que a vida é de verdade. Né? Eu acho que nesse momento ele teve essa reflexão e se encontrou com Deus. Né? A sua chegada realmente, né, como evangélico, foi por amor ou veio pela dor? Foi através a minha mãe, ela tinha um diagnóstico de uma doença da válvula mitral, de uma válvula do coração, calcificação da válvula mitral. Ela tinha que fazer, né, os médicos davam poucos meses de vida, né? Ela tinha que fazer um transplante. E ela, enfim, um amigo de muitos anos falou de Jesus para ela, orou com ela e eu tenho um irmão mais velho, na época nós acompanhamos, né, nós éramos católicos e nos convertemos, né, passamos a frequentar a igreja. Achei interessante você se definindo no testemunho que eu vi, como é católico... Católico, apostólico, esotérico, espírita romano... enfim, com todo respeito aos nossos amigos católicos, mas eu vou falar pelo menos da minha experiência, que existia uma certa
permissividade, né, de você frequentar o catolicismo de uma forma mais religiosa, né, por causa da família, de uma tradição, né, vai à missa, mas não era alguma coisa que fazia com que você mudasse os teus valores, né, não provocava uma mudança realmente interna, né. Então existia, né, uma busca em outras coisas. Então eu acabei, mesmo também novo, acompanhando muitas vezes minha mãe e meu pai, centro espírita, Seixonoye, igreja messiânica, messiânica Jorei, que é uma tradição japonesa, enfim. Então minha mãe, ela buscou de certa forma em vários lugares, né? Ela queria se encontrar. Deus na verdade, né, acabou buscando ela, né? E acabou levando os filhos juntos, né? Sim, sim. Teu irmão também se converteu, né? Também. É interessante a gente prestar atenção nisso que vai acontecendo, né? Agora, de repente, você é evangélico dentro de uma emissora cheia de mulher bonita, né? Se não for só na emissora, trabalhando ao seu lado e tudo mais, né? Existia as menininhas que se encantavam pelo belo garotão, né? E eu digo isso de paixão porque minha filha, por exemplo, sabendo que você vinha aqui hoje, né? Pai, tira uma fotografia que eu quero, porque você fez parte da adolescência dela, né? E deixou marcada a adolescência das meninas, principalmente. E aí, como é que você se virou numa dessa? Você Difícil. Não caiu não, mano? Caí. É difícil. Claro, é difícil. E ainda tem aquele que, como diz o outro, vai. Era o meu espinho na carne. Eu nunca tive, graças a Deus, problema com álcool, com drogas, né? Mas essa área além do assédio, né? É a oferta, né? Oferta muito grande, como, né, o senhor disse, meninas que eu via na televisão que para mim eram... Eu, de repente, estava lá convivendo e, né, aquele padrão de beleza, né? E tendo a oportunidade, de repente, conhecer. Então é isso, só por Deus, muitos momentos eu tive firme, mas eu vou ser honesto, alguns momentos eu caí. Inclusive, foi um dos motivos que acabou me levando a me desviar, né? A ficar com 30 anos, não foi só isso, mas algumas coisas, na verdade, uma conjunção de fatores que fez porque eu tinha muita dificuldade na época de encontrar uma namorada na igreja, né? Até porque hoje em dia é mais fácil, né? Como nós já dissemos, tem muita gente bacana, inteligente, culta e interessante na igreja. Sara nossa terra, amém, né? As amém. meninas bonitas de Brasília, todinhas estão na nossa terra. Né? Enfim, mas eu tive algumas decepções exatamente porque eu não conseguia... Mas menina séria, para casamento, exato. Viu? Não, mas é isso, eu não conseguia arrumar uma namorada na igreja e acabava tentando fazer o que a gente brinca que é o tal do namoro missionário, né? Tentava converter ela, trazer ela para a igreja e as vezes que eu fiz, enfim, não... Mas se ela não estava na igreja, ela estava com... Deus, né, ela não estava com o irmão, ela estava com o ator, né, mano, velho? Pega esse vídeo número 3 para mim aí, vamos lembrar um pouquinho mais da novela aí, vai lá, coloca aí. A Lina dava tudo pra estar no outro lugar. Gosto muito de você. A gente brigou, eu fiquei decepcionado com as tuas atitudes, mas... eu sei que no fundo você tem um bom coração. As tuas atitudes são um pouco exageradas às vezes, as tuas opiniões, mas eu sei que é por causa da tua retidão de caráter que você quer cumprir a lei, mesmo quando a lei é injusta. Olha, se você escapar dessa, vamos tentar de novo. Porque no fundo Você consegue chorar mesmo quando está atuando ou precisa pingar o colíriozinho? Consigo, principalmente se a cena é
é bem escrita quer dizer, a gente desenvolve técnica, né? É lógico. Tem um choro que é mais fisiológico, que agora eu gosto quando a cena mesmo me emociona, né? Chorar. Aí isso é muito gostoso, assim, quando você faz uma Você está cena. em frente a um chorão ali, ó. O Bruno. O Bruno chora como ninguém. Não, mas eu tenho um coração Né? mole. É impressionante o geralmente, Bruno quando está atuando. em igreja, chega no louvor, volta, eu choro muito. Deus, né? Quando você tem um louvor ali, você sente a presença do Espírito Santo de Deus, eu choro direto. Assim. Tá bem. Vamos voltar um pouquinho naquela busca sua por uma parceira, né? Você chegou a casar, não? Eu já, nessa época que eu estava afastado da igreja, eu cheguei a morar junto, assim, né? Não... Ficou. Eu, inclusive, estava rebelde, né? Estava rebelde, não queria um compromisso E não tinha formal, religiosidade assim. nenhuma nessa época, não? Então, é engraçado porque logo no começo, inclusive, para eu poder me afastar da fé, eu dizia que eu tinha virado ateu, né? Eu tentava desconstruir a minha fé. Você né? jurava por Deus que era ateu. Exato. Então, eu usei Meu de Deus. toda a racionalidade ali para conseguir me afastar. Mas essa necessidade de uma vida espiritual, né, me fez começar a estudar várias coisas que hoje me são úteis no sentido de ver mais ou menos o outro lado, vamos dizer. Então, estudei astrologia, um pouco de Rosa Cruz, alquimia, enfim, eu acabei meio que por antítese, uma coisa que também acabou me levando de volta a Deus, né, porque... Eu falei, bom, então se tem um outro lado é porque também tem Deus, né? É uma coisa de maluco, não é, mano, velho? Você não se sentiu assim, meio que... Né, meio astral, meio... Eu acho que o ser humano... Aí que tá, quando você rejeita o Logos, que é Jesus, que é o verbo, né? A gente lê em Romanos Paulo falando exatamente dessa condição do homem natural que rejeita, né, Deus, né, porque ele fala que o homem é inesculpável, né, porque a natureza dá testemunho de Deus. Então, eu acho que internamente, né, tem filósofos, Kant, por exemplo, apesar de não ser cristão, mas ele fala dessa lei natural que existe no coração do homem, que no fundo a gente sabe, né, se está fazendo uma coisa certa ou não, né. E daí, muitas vezes, se você insiste nisso, você cauteriza o teu coração, né, você cauteriza esse teu senso do que é certo e o que é errado, né? Mas eu acho que, na verdade, eu, né, conhecia a palavra, conhecia Deus, mas por essa decepção, vamos dizer assim, ou porque as coisas não aconteceram da forma que eu quis, né, o que gera uma amargura e uma rebeldia em decorrência, mas que no final das contas depois Deus acaba te quebrantando, né? Quando você fala que não adianta você querer lutar contra Deus, né? Principalmente se você conhece a Deus, né? Então, a gente tem que, na verdade, se submeter e acreditar que a vontade dele é boa, perfeita, amorosa, que Deus é um Deus amoroso, né? Que ele não é um Deus mau, não escraviza, né, o homem, ao contrário, né? Mas nesse tempo, por exemplo, que você estava fora né, da presença de Deus, você... Então, continuou trabalhando normalmente, continuou em televisão? Continuei. Continuou fazendo outros trabalhos, Continuei, né? exato. Parece que você chegou a morar até fora do Brasil. Eu estudei 2 anos em Los Angeles. Eu fiz faculdade de cinema em São Paulo e fui me especializar na UCLA, né, na Universidade da Califórnia. Em roteiro, né? Em roteiro de cinema. Onde saiu a ideia dos meus quadrinhos, né? Falar em quadrinho, pega agora sim, volta para o vídeo número 2 e coloca aí, depois nós vamos mostrar aqui também. O 2. É um enorme quebra-cabeça. Eu faço um sketch do layout de cada página e envio para o artista trabalhar. E aí, conforme eu fazia os rabiscos, eles iam me dando outras ideias. Eu pensei, puta, esse cara pode ser assim, não, esse pode ser assado. O personagem tem que estar vivo na tua cabeça. Ele tem que ser tridimensional. Eu queria ser Deus muitas vezes ali na vida dele. E ele não fazia o que eu queria. Mas é porque eu acho que você tá tão envolvido com o personagem que ele meio que criou uma vontade própria. Quantos autores ficaram com ciúme dos seus personagens?
você começa a acreditar que ele realmente existe. Naquela linha que divide um quadrinho do outro, tem um universo incrível, que você que preenche. O quadrinho requer uma atitude ativa. Você vai criar o tempo entre os quadros. Tem muitos quadrinistas que trabalham isso. Trabalham a página de ouro, trabalham a dimensão da página, onde o olho corre. E aí é que você tem um grande quadrinho em mãos. E eu queria fazer uma cena que funcionasse sendo filmada assim. Foi ter uma página dupla para mostrar o corvo. Quando você vira a página que o corvo aparece, é um pôster. Você tem que virar a revista para ver. Como seria a guerra em algum cartão postal brasileiro? Dependendo do que eu for trabalhar, vai pedir um material diferente e eu vou estudar diversos materiais para chegar lá. Eu nunca vi o que está acontecendo agora no Brasil no negócio dos quadrinhos. Tem muita gente fazendo quadrinho nacional bom. Eu não consigo viver sem fazer quadrinhos. Eu acho que é muito de paixão mesmo, sabe? Você consegue viver sem os quadrinhos? Olha, consigo, mas é uma coisa que eu gosto muito. Eu cresci lendo, né? Meu pai me criou esse bom hábito de quando eu era criança. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. Então você lia gibi, né? Lia gibi, Turma da Mônica, a gente chama revistinha, mas na verdade lá era só gibi mesmo, né? Mas é uma estratégia também que Deus me... Isso é um documentário chamado Traço Livre, que eu coproduzi ou apresento, né? Está disponível em várias plataformas online que as pessoas podem assistir, né? No Google Play, iTunes, no Now. E enfim, eu falo especificamente sobre esse universo que cresce cada vez mais no Brasil, para quem ainda acha que é só para criança, né? Que é o gibi, mas não, você tem material de conteúdo adulto, né? Na verdade, os meus, eles foram adaptações de roteiro para cinema que eu escrevi, então é como se a pessoa estivesse vendo um filme, na verdade. Agora, principalmente, a estratégia que Deus me deu é no sentido de criar material para falar com as pessoas que não leriam algo que fosse explicitamente evangélico ou cristão. Então, eu acho que a igreja... Mas tem gotas disso? Não, a moral é cristã, é totalmente... Então, por exemplo, o Aurora, que é o primeiro, né, que eu lancei, é uma história de ficção científica, né, com muita ciência de verdade, astronomia, física, medicina. Eu me acostumei tanto na época que era as revistinhas em preto e branco, né, meu Deus? O gibizal mesmo. Não, esse aí, quando você vê colorido, é um material dá outra coisa, né? Muito bem feito. Eu contratei artistas que trabalham para o mercado americano, para o mercado europeu. Mas é isso, tem uma mensagem, uma moral cristã, né? Esse é muito bom, inclusive, para quem é racional, para quem tem uma dificuldade de se abrir, né, para uma metafísica, vamos dizer assim. Mas falo de Deus e muitas pessoas leem, se emocionam, depois me escrevem dizendo que acharam. Essa daí é um barato, a capa dela meu Deus, eu vi aqui, ó. E o Comunhão... Mostra para mim aqui, maninho. Comunhão eu lancei ano passado, é uma história de suspense com terror psicológico, exatamente onde eu falo... Vou abrir, tá? Sobre a origem do mal, né? A existência do mal e como você pode sobreviver, né? Como você consegue não se deixar abater pelo sofrimento, né? Porque muitas vezes com o sofrimento a pessoa, muitas vezes até deixa de acreditar em Deus ou se revolta. Você acredita realmente na força do mal? Olha, o mal existe, né? O mal existe, mas Você disse que já foi até na Seixonoye. Sim. Masaharu Taniguchi disse que não existe o mal, né? É a ausência do mas bem, a grande mentira do diabo foi fazer com que as pessoas acreditassem que ele não existe, né? Então, o mal ele existe e você tem que saber como lidar com o mal, né? E exatamente nessa história, como na Bíblia, por exemplo, você tem trechos, livros que tratam do mal, né? Você lê Jó, por exemplo, que trata do sofrimento humano, eu exatamente procuro nessa história mostrar como uma personagem ela passa por situações muito difíceis e consegue superar as situações e sair do outro lado dessa experiência ou do Vale da Sombra da Morte, ainda com fé, ainda confiando em Deus. Então, muita gente leu e se emocionou, escreveu, falou, olha, eu passei por situações... Então, porque a arte ela tem essa capacidade catártica, vamos dizer assim, né? De fazer com que a pessoa ela se engaje naquela arte, né? Num filme ou num livro,
ela viva aquela história através dos olhos do personagem, né? E muitas vezes, às vezes se você vai evangelizar alguém, a pessoa vai estar com, né, a guarda levantada, vai estar cheia de argumentos racionais e tal. Agora, através de uma história, muitas vezes você entra pelo quê? Pelo lado emocional, porque a pessoa, ela baixa as defesas dela, ela tá dentro da história e ela se permite a se emocionar, a sentir. Então, é uma forma com que Deus tem me dado de alcançar, né, as pessoas, assim. Você falou, né, fez uma formação em cinema e se aperfeiçoou nos Estados Unidos. Mas partiu realmente para esse tipo de trabalho ou ficou só no querer? Não, eu tenho feito ao longo... Porque cinema é caro, né? Cinema não é fácil de fazer, né? Então, assim, há anos que eu já escrevo, esses 2 livros são fruto, né? São roteiros de cinema, inclusive a pessoa lê como se estivesse vendo um filme, né? Em 1 hora e pouco ela lê. Mas agora eu tenho 2 projetos para longa-metragens que já estão aprovados na Ancine, que daí vão, né? Graças a Deus, vão ser meus primeiros filmes mesmo, né? São seculares, claro que são mensagens positivas, mas espero futuramente, principalmente com, né, eu tenho ido e visitado igrejas e falado dessa questão de como as igrejas no Brasil precisam tomar de volta as artes, né, porque eu acho que a igreja muitas vezes ela abriu mão da arte, né, e deixou para uma arte só secular. Agora, assim. Há poucos dias atrás, né, eu estava com um cidadão que é representante de lançamento de filmes aí e tudo mais, falamos aqui, eu não me lembro direito, Sansão e outros filmes que serão lançados agora, né, brevemente e tudo mais. E o cinema americano, principalmente, está descobrindo essa vertente e está se dando bem. Muito sucesso. Eles teve um filme agora que foi lançado que me falta o nome agora do filme, mas é um filme, inclusive, com o Dennis Quaid, que é um ator de Hollywood famoso. Eu queria ter é um filme sobre uma música, é um grupo cristão que fez uma música e essa música... Nós chegamos a mostrá-lo aqui, estava em cartaz até poucos dias. E fez um sucesso na bilheteria americana. Esse filme, inclusive a mídia secular, ela reconheceu como esse filme fez sucesso lá. Então, alguns anos, né, teve A Cabana, teve o filme da história de Paulo, alguns filmes, né, Deus Não Está Morto, enfim. De uns anos para cá, eles têm feito filmes com uma qualidade, porque eu acho que isso é importante, né, que aqui no Brasil, eu creio em nome de Jesus que a gente vai fazer, mas de uma qualidade que a pessoa, né, o não evangélico, assista e fala assim, poxa, eu posso até não concordar, mas o filme é bom, sabe? A qualidade do filme a gente tem que fazer com excelência, porque antigamente tinha um preconceito que fala, se é cristão é uma coisa, é meia boca, é mal feito, né? Eu acho que, não, para Deus a gente tem que fazer com excelência, né? Então, eu ainda acredito que a gente vai viver nessa... Eu acho que agora, cada vez mais os ministérios estão vendo o poder da arte, como a arte consegue impactar, como a arte influencia, afinal de contas... Se, né, o mal usa a arte para influenciar negativamente, né, e a gente sabe que realmente influencia, por que não tomar posse de novo, né, das ferramentas e da capacidade criativa e artística que Deus deu? Porque Deus que é criador, né, o inimigo não cria nada, ele só imita e distorce e perverte, né, Deus que cria. Então, essa capacidade criativa ele deu para nós e nós temos que usar isso, né, de uma forma boa. Uma pergunta que não pode deixar de ser feita de jeito nenhum. Você deixou as novelas porque quis ou porque as portas se fecharam? Eu não deixei ainda as novelas, na verdade. Eu continuo trabalhando. Você falou que você continua na Fox, continua, sim. Né? A última que Mas eu fiz... aquelas novelas tradicionais, né? Sim. Da Poderosa e tudo mais. Você chegou a fazer SBT, parece. Eu fiz, na verdade, eu trabalhei em todas as emissoras, só não na Rede TV. Trabalhei na SBT, na Band, na Record e na Globo. Olha, existe uma resistência, né? Se você principalmente se é uma emissora que publicamente ela não concorda, vamos dizer assim, ou se... Né, ela tem certos valores que não condizem com a Bíblia, ela muitas vezes tem resistência de um ator se pronunciar publicamente, assim.
mas eu acredito que a porta que Deus abre ninguém fecha. Então, você acha? Né? É válido o que a Record está fazendo? Eu acho sim, eu acho que é válido. Claro que as pessoas... As novelas bíblicas. Eu acho válido, eu acho que as pessoas têm que ter discernimento de saber que é uma novela, que é entretenimento, que não é a Bíblia, né? Se você quer ter Você pega um tópico bíblico e... sempre vai ser o que? Uma adaptação de um... Né? Eu fiz por exemplo, A Terra Prometida, que era uma adaptação de Êxodo, né? Falando de Josué, enfim... Mas claro que você tem que romancear, você tem que criar casais que não existem no texto original. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, não, mas isso eu falo, gente, né? Bíblia é Bíblia. Se você quer ter conteúdo bíblico, estuda a Bíblia, vai na igreja, né? Agora, é muito bacana você ter uma emissora que está fazendo um material que tem uma moral que vai ser a favor da família, que tem valores bíblicos. Então, eu acho muito saudável, eu acho muito salutar assim, o que a Record tem feito, né? Falar mais um pouquinho do Felipe convertido, né? Você foi para o Rio Jordão, né, mano velho? Bota o vídeo aí, melhor que ele falar, mostra logo aí, né? E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui no Rio Jordão, é um lugar especial, daqueles lugares que, enfim, emociona, né? Porque a gente já leu tanto sobre o lugar. Aqui é onde Jesus Cristo foi batizado e por João Batista, né? Então vou mostrar aqui um pouco do lugar para vocês. Olha só a festa que tá, um monte de gente fazendo esse ato de fé, né? Um ato simbólico que representa que você confessa, né? Acredita que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Eu já fiz isso há uns mais de 20 anos atrás, mas vou refazer aqui em Israel. E como, enfim, estou sozinho, eu vou me batizar, né? Mas dizendo que eu acredito que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida e que nesse ato simbólico representa que eu morri e ressuscitei com Ele para uma vida nova, tá bom? Amém. Então, se você ainda não fez essa decisão, não conhece Jesus pessoalmente, assim como Senhor e Salvador da sua vida, faça isso que você vai ver como as coisas vão mudar. Busca a vontade de Deus, que Ele vai dirigir sua vida, tá bom? Deus abençoe. Tchau. Isso foi depois do retorno, né? Sim, sim. Isso foi em 2015. Eu voltei para a igreja em 2014. Qual é a possibilidade de uma nova queda? Olha, a Bíblia diz que aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Então, se depender do velho homem, ele vai tentar sempre, mas eu creio que Deus... né? Eu acho que eu já tive o meu momento de filho pródigo e pela misericórdia e graça de Deus, Ele não vai deixar que isso aconteça novamente. Nesse momento de filho pródigo, a igreja foi atrás de você? Eu tive muitas pessoas que continuaram orando por mim, que procuraram, eu tenho muita gratidão por muitas pessoas que... Mas naquele momento você está endurecido, você não quer ouvir falar, na verdade, né? Você tá na rebeldia mesmo. Mas eu tenho muitos irmãos queridos, irmãs, enfim, minha mãe, e muita gente que continuou orando por mim. Você desviou, mas a mamãe continuou firme lá. É claro, né? A mãe sempre orando, joelho no chão. deve ter orado adoidado, Com certeza, com certeza. Fruto de oração, né? É verdade. Rapaz, eu fico imaginando você ateu, né? Então, meus amigos, eles não acreditavam. Quando eu falei, não, sou ateu, isso tudo é bobagem. Daí eu tentava falar. Mas qual é a justificativa antropologia que você dava para um ex-crente dizer que é ateu? Na verdade, era uma forma que eu tinha para tentar me convencer de que... Eu sabia que né, para justificar a minha
fazer, na verdade, o que eu queria fazer, né? A grande verdade é essa, né? Você, na verdade, não quer restrição moral, né? Você quer, não, agora eu vou fazer, agora eu sou o dono da minha vida, eu sou o Deus da minha vida e vou fazer, né? Eu dito o que é certo ou errado. Como eu sabia, eu tinha conhecimento bíblico, então a forma de eu atacar minha fé era através de tentar desconstruir ela através de argumentos que eu, na verdade, sabia que não eram, mas eu tentava me apegar a eles, enfim. Então, é uma coisa mais pro forma, né? Mais da boca para fora, para se justificar, exato, né? É verdade. Mostramos até agora, acho que só novelas da Poderosa, né? Bota uma da Record aí também, por favor. Copia. Eu fui o único do meu grupamento que sobreviveu. A arma tá engatilhada e meu dedo tá escorregando. O senhor tá sugerindo uma execução sumária? Vem, vem, vem! Perderam alguma coisa? Ainda acha que vai ganhar essa parada? A Record não está perdendo em nada para a Poderosa, né, mano? Em termos de qualidade, né? Já e há essas alguns novelas anos. bíblicas, então, é cinema na TV, né? Sim, sim. Que impressionante. Qualidade muito boa de produção. Isso pro ator é bom, abriu porta, né? Com certeza, quanto mais... Você acha que deixou uma porta aberta lá para próximas novelas? Espero que sim. Espero que sim. Não, até porque ela tem deslanchado, né, nas novelas bíblicas, Sim, né? sim. E pelo que eu já li, ouvi, atores se convertendo, né? Quando participaram dessas... Olha, eu não tenho essa informação, mas amém. Fico Eu feliz já li alguma coisa a esse respeito. Amém, amém. Glória a Deus, porque aquela coisa, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, o ator, de repente, pesquisando, começando a ler a Bíblia para fazer um papel, Deus pode, né, impactar e falar com ele também, por que não, né? Essa é a grande jogada, né, Manuel? Exato. É a grande sacada, né? Eu fico olhando para você e estou tentando ver o pastor em você, né? Amém. É o óbvio, o caminho é esse, né? A gente começa meio que tropeçando na língua, mas acaba eu não sei, no poder do Espírito Santo. Você acha que você já deslanchou um bocadinho nesse sentido, né? Eu não sei, eu não me considero, eu acho que isso é só realmente unção, né? Deus determinando, acho que tem que ter estudo, capacitação. Eu talvez seja no momento um evangelista, alguma, né? Eu estou testemunhando o que Deus tem feito na minha vida. Agora, o que eu quero hoje em dia, mais do que nunca, né? No alto dos meus anos aqui, é cumprir a vontade de Deus, porque eu sei que eu vou ser feliz só se eu estiver no centro da vontade dele, fazendo o que ele determinou para mim, né? Então, enfim, o futuro a Deus, literalmente a Deus pertence, e daí o que ele tiver preparado para a minha vida, eu vou obedecer, né? Eu guardei das coisas que li a seu respeito, uma frase que você teria dito. Eu digo, não é porque nós da imprensa também, às vezes falamos o que não foi dito.
né? Já Há um confirmo. movimento que quer tentar desestruturar a família. Sim. Você disse isso. Disse. Mas isso é fácil, né? Isso isso é óbvio. Isso é não óbvio, é nem fácil. né? Não é nenhuma grande constatação. Só verdade, a gente vê mas dizer isso para um ator, né, que quer sobreviver no meio é meio complicado. Sim, mas é uma coisa que não passa só, vai além da esfera artística, eu acho que é uma questão política mesmo, né? A gente tem enfim, não vou entrar em questão política aqui, mas a gente sabe que tem uma ideologia que promove valores que vão contra a família, né? Que a visão de mundo deles não é compatível com a família nuclear, né? Na verdade, eles querem um Estado, as pessoas dependentes do Estado, né? Então, quanto mais forte o Estado for e mais fraca a família for, mais as pessoas vão depender do Estado. É isso que eles querem, né? Então, só ter um pouquinho de senso crítico para conseguir perceber isso. Você não casou de novo, não, mano, velho? Eu estou esperando Deus aí me dar minha bênção. A palavra fala que, né? Se espera muito tempo, já não vai ser mais pai, vai ser avô. Não, mano. ainda você, Abraão foi com 100 anos, né? Então ainda tem tempo para mim. Tá bom, tá bem. Posso convidar as pessoas, quem se interessar, deixa eu só pegar aqui, quem se interessar tanto pelo Aurora quanto o Comunhão, é só entrar em contato comigo através das redes sociais. No Facebook eu tenho as páginas Aurora HQ, Comunhão HQ, só mandar uma mensagem, eu mando pelo correio autografado, a pessoa recebe lá. E com certeza vai se divertir e vai ter uma reflexãozinha assim. Tá bom. Almejo de coração que você continue tendo muito trabalho. Amém, obrigado. Né? Que esse trabalho seja desenvolvido em Cristo. Amém. Dando nem que for as gotinhas num trabalho tido e havido como secular, né? Mas que você plante sementes e consiga se manter no caminho. Amém. Tá bem? Obrigado. Obrigado por ter vindo. E a gente encerra com uma música, né? A participação de um clipe musical. É Jap, é isso mesmo? Do Jap? Pode ser. Né? Vem brilhar. Grande abraço. Jap é. Tá bem então? Obrigado. Um grande abraço. Fique com a música aí.